Paz do Senhor, pastor. Servo de Deus, há tempo para tudo. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para tudo. Tem o tempo de Deus e Deus também nos dá a oportunidade de fazermos o nosso tempo também. Deus nos dá o livre-arbítrio para compreendermos o tempo das coisas, dentro das nossas limitações, é claro. Não é? Há assuntos específicos que eles são falados, são denunciados, são repetidos até por um determinado tempo, mas eles cessam. O que não cessa é a pregação do Evangelho. Essa não cessa. Mas assuntos específicos que envolvem a igreja, eles cessam, né? E esse assunto envolvendo a nossa igreja no estado de Pernambuco, né? É um assunto específico, é um assunto que precisava ser tratado, ser falado, trazido ao conhecimento do povo. No entanto, chega o tempo, né? Chega o tempo da cessação. No entanto, pastor, o tempo, o encerramento das denúncias por alguém ou por pessoas, eles não encobrem pecado, eles não retiram pecado, não saram pecado. O que sara pecado é o arrependimento. São as pessoas que estão em pecado grave diante de Deus. Como o senhor sabe, hoje homens envolvidos em prostituição, adultério, pedofilia, homossexualismo, roubo, desvio, né, de grandes quantias da igreja. E o senhor sabe, servo de Deus, o senhor é um homem político, gosta de política, está envolvido na política, né, como muitos na nossa igreja que são políticos, inclusive, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque não adianta, pastor, os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, quem quer que seja, parar de falar determinado assunto, de denunciar determinado assunto, né? Isso não quer dizer que as pessoas denunciadas, as pessoas que estão em pecado, as pessoas que vituperaram a noiva de Cristo, as pessoas que envergonharam a igreja do Senhor, elas não tenham culpa. Pelo contrário, a culpa delas aumenta ainda mais, porque ao passo que o tempo vai passando e que o pecado não é tratado, a tendência dele é degenerar tanto quem praticou como quem está ao redor. Como aqueles, inclusive, pastor, inclusive, né, que o senhor, como já me disse, se sente culpado, mas, como eu costumo dizer, não toma nenhuma decisão. Né? O senhor é contaminado também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 1,32, ele diz: são dignos de morte os que tais coisas praticam, e não somente as praticam e fazem, mas consentem com os que praticam. Então, o que apaga pecado, pastor, é o abandono das práticas pecaminosas, o pedido sincero de perdão e o tratamento da igreja, o tratamento da disciplina na igreja. Então, esses homens, eles precisam pedir perdão, dizer: eu não quero mais o cargo, eu preciso ser tratado, eu preciso. Agora, pastor, não sou eu que vou dizer que fulano, beltrano vai para o inferno, não sou eu que vou dizer que alguns que já partiram, porque o senhor sabe que muitos dos seus companheiros, muitos dos nossos pastores, obreiros, partiram em uma situação calamitosa espiritualmente falando. Nós sabemos de coisas podres, imundas, e que aqueles homens não pediram perdão, aqueles homens não passaram pelo crivo da disciplina, e esses homens partiram. Como partiram? Como muitos estão aí, a qualquer momento podem partir para a eternidade e a sua salvação está comprometida. Nós lemos a Bíblia ensina claramente, né, que não é o tempo, não é o silêncio, não é o esconde-esconde que apaga pecado, não, de maneira nenhuma. Então, esses homens estão chagados do alto da cabeça à planta do pé, muitos em, repito, adultério, na prática da pedofilia, envolvidos até o pescoço na prostituição, no homossexualismo, muitos pastores especializados em roubo e grandes desvios de dinheiro da igreja, muitos são profissionais da arte da mentira, pastor, o senhor sabe disso e não engano. Hoje o Senhor, os demais pastores e todo o corpo de obreiros da nossa igreja conhecem a verdade, pastor. Apenas não se posicionam como homens de Deus de verdade porque são covardes, são frouxos, não é por conveniência. A palavra de Deus diz, pastor, em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E essa expressão confessar e deixar significa estar entrelaçado aí a questão da disciplina.
de perder o cargo, sair do cargo como qualquer um. A gente vê na igreja pessoas sendo disciplinadas, jovens sendo disciplinados pelo simples fato de ter visitado outra igreja. Irmãs, né? Solteiras ou viúvas, jovens, pessoas, às vezes conversa com pessoas, estão se enamorando, um simples beijo, são disciplinados. O simples uso de uma determinada roupa são disciplinados. Agora, adultério, prostituição, roubo, pedofilia, homossexualismo, corrupção latente, praticada por líderes, por pastores, por obreiros, passa-se a mão. Jesus está vendo tudo isso. 1 João 5,17, Jesus diz que toda iniquidade, aliás, o escritor João, ele diz que toda iniquidade, todo pecado é iniquidade, e há pecado que não é para a morte. Né? Ele está tratando aqui, fazendo uma comparação, né, de dois tipos de pecado. Pecado que nós praticamos, às vezes até por imprudência, às vezes até por esquecimento, por falha nossa, porque somos sim santos, separados, mas somos pecadores. E aquele pecado deliberado, aquele pecado por maldade, por perversidade, sabe-se que está praticando pecado, pecado de escândalo, pecado imundo que precisa ser tratado, precisa passar pelo crivo da disciplina. Olha, servo de Deus, a maioria dos senhores pastores estão envolvidos com a política e a politicagem de forma muito promíscua. O senhor mesmo é um obreiro dedicado, mas a política eu vejo o senhor como uma pessoa mais dedicada à política do que às coisas de Deus. E por isso, há um tempo, o Senhor, como muitos perderam aquela unção, aquela graça. O Senhor está me entendendo? Pastor, mais ou menos 8 meses que nós encerramos as denúncias. Nós entendemos o tempo de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, pastor. Desde que nós encerramos, né, as denúncias, tem chegado até nós coisas que nós nem imaginávamos que existia. Tem chegado até nós coisas até mais cabeludas, imundas, nojentas, promíscuas do que aquelas que nós já denunciamos. O que eu quero dizer ao senhor com isso, pastor, é que os homens que estão praticando essas coisas e que praticaram, eles não cessam de praticar. Eles não cessam. Por isso que eu lhe digo, o silêncio de quem denuncia, o tempo não cura as graves chagas dessas pessoas. Não é porque encerramos as denúncias que os tristes e lamentáveis fatos envolvendo pastores e obreiros da igreja deixaram de acontecer, pastor. Pelo contrário, coisas ainda terríveis e imundas continuam a acontecer e a serem praticadas pelos mesmos personagens que outrora foram denunciados. Apenas nós recebemos e escutamos os relatos, mas não divulgamos, pois eu entendo que a minha parte, pastor, a minha parte já foi feita apenas para isso. Eu entendo também, pastor, que um dia eu fui chamado. Olha, há mais de 30 anos, Deus já falava comigo a respeito de tudo isso. Quando começaram as perseguições contra a minha pessoa aqui, comandada, né, pelo presidente da igreja e executada por homens corruptos, homens adúlteros, homens prostitutos, homens maus, sob o comando dele, Deus começou a me lembrar. E no início eu achava que estava errado, veio aquele sentimento, meu Deus, será que eu não estou? Mas Deus vai falando conosco, pastor. Ainda existem homens de Deus na terra, Deus fala conosco. O mesmo Deus que há muito tempo deixou de falar com muitos dos senhores, e principalmente com aqueles que fazem parte da cúpula da nossa igreja, Ele fala com aqueles que ninguém dá nada. E nós temos convicção de que o que fizemos, nós enfrentamos uma grande guerra, uma grande batalha. E nas guerras, nas batalhas, tem os efeitos colaterais. Muitas vezes falamos o que não queremos, falamos o que não devíamos. Mas isso não quer dizer pecado, como esses homens. Homens maus, perversos, malignos, homens terríveis. Né? Então, pastor, se o senhor tem alguma denúncia, se o senhor quer falar alguma coisa, isso que o senhor tem colocado, né, enfrente, homem. Crie coragem. Peça a Deus que acresça a sua fé, a sua coragem, determinação. Não se submeta mais a tanta imundícia, tanta coisa nojenta. Nós temos hoje crentes, muitos já morreram, estão morrendo. Mulheres e irmãos na cama com depressão, se acabando por conta desse sistema tão vil e que o Senhor participa por negligência, por covardia, não é? Por medo.
O Senhor e muitos preferem adorar a um homem, seguir a um homem. Por isso que eu comparo muitos dos senhores e muitos dos nossos irmãos àqueles eleitores de políticos corruptos, que o político é ladrão, é corrupto, é criminoso, não é? Mas eles defendendo como sendo pessoa inocente. A comparação é essa e não tem como ser diferente, infelizmente, né? Pastor, ainda existem homens de Deus, tem essa certeza na igreja, homens de Deus na terra, homens com coragem de Deus para fazer a coisa certa. Eu não citei nomes e nem vou citar, e acredito que esse seja as minhas últimas palavras dentro desse assunto. Nós temos convicção, pastor, do Deus que nos chamou, temos convicção de que toda essa batalha, toda essa guerra, essas batalhas dentro dessa guerra que enfrentamos, Deus foi conosco, foi ordem de Deus, não tenho dúvida. O Senhor sabe disso, e pastores e obreiros, aqueles mais defensores desse sistema terrível dentro da igreja, sabem que Deus falou, Deus bradou através de nós e os senhores estão orientados. Que Deus abençoe a todos, pastor, em nome de Jesus.